Dizem que quando se amputa um membro, como uma perna ou um braço, por exemplo, quando a pessoa desencarna, o membro continua no perispírito. Será que é isso mesmo? Será que é certo isso? Então, vamos lá. O perispírito é esse corpo semimaterial que dá forma ao espírito. Então, a gente chama de perispírito. Quem é médium vidente e vê um espírito, não está vendo o espírito, está vendo o perispírito, né? Pois bem, de acordo com o nível de depuração desse espírito, mentalmente ele pode criar e recriar e moldar o seu perispírito. Então, de repente, ele teve um membro amputado, mas se ele estiver legal já de cabeça, espiritualmente, bacana, do lado de lá já tem as duas pernas, numa boa. Agora, se de repente ainda não tem esse nível de depuração, de autocontrole, se a situação não está bem resolvida, se isso ainda reflete a questão sentimental, vibracional, pode ser que ele tenha que passar por um tratamento até haver essa restituição. Então, vai depender, cada um é um. E pode acontecer nesse caso de esse espírito, talvez por uma autoculpa, não uma punição divina, ele sentir tanto remorso, vamos supor, dele ter usado mal essa mão numa encarnação, mesmo que ele desencarnou sem um membro ou não, e ao reencarnar, ele ainda está com o seu perispírito ali, com essa deformação, isso se aplicar na formação do feto do seu corpo físico material? E a gente tem que ter cuidado ao falar disso. Para quando você vê algum irmão portador de necessidade especial, você, né, essa pessoa com deficiência física, você achar, porque o perispírito dele que não tá legal, que ele... Não é isso. Fez algo mal na outra vida. Cada caso é um caso, e às vezes nem fez, mas por humildade, por necessidade, ele pede para vir com essa prova, né? Pois bem, mas sim, pode acontecer de esse desequilíbrio se refletir no corpo físico. E aí, nesse caso, haver a questão da malformação do corpo físico. Não, e até porque, aproveitando, como ele já disse, tem gente que acaba escolhendo, porque em diversas encarnações, o que vale muito é a experiência, né? Então, você vive diversas experiências, diversos momentos ali, para você ter a sua melhora interna. Então, só foi para complementar mesmo, porque às vezes a gente fica com um olhar muito de julgamento, né? Principalmente no mundo atual, né? Que a gente está vendo muito isso e está vindo à tona, então é sempre bom lembrar essa parte. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.